Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje, nós estamos com a delegada regional de Palhoça, Michele Alves Correia, que já esteve à frente da Delegacia da Mulher para conversar conosco sobre o ofício de delegada. Seja bem-vinda, Michele, ao nosso programa Educação Sexual em Debate, nas ondas da Rádio Desk. Nós agradecemos antecipadamente a sua presença, a sua disponibilidade e registramos a presença das bolsistas de extensão do Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, agora na etapa 12, que é a Mariana. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos e a todas. E a Sabrina, bom dia. Bom dia, ouvintes. E bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, o DESC, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, e também que essa ação, como há pouco eu acabei de dizer, pertence, ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, agora na etapa 12. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com. Vou repetir. Caso você tenha alguma dúvida, queira dialogar sobre alguma temática específica ou dar alguma sugestão ao programa, você pode mandar um e-mail para edusexemdebate, tudo junto, @gmail.com. Ou para mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 048 99600 2242. Vou repetir o telefone do nosso WhatsApp 048 99600 2242. Ou uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Michele, nós vamos iniciar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua trajetória como mulher na escolha de ser delegada e sobre essa experiência profissional. Bom dia, então, vou falar um pouco sobre a minha trajetória, então, A minha opção, por ser delegada de polícia, ela já nasceu essa vontade desde a faculdade, quando eu comecei o curso de Direito, e eu gostei muito, me identifiquei muito com o direito penal. Então, eu já fazia estágio no fórum e, por gostar dessa área, eu tinha optado em fazer concurso para a Polícia Civil ou para o Ministério Público. E acabei passando, no primeiro momento, para escrivã de polícia, porque eu achava que não estava preparada para passar para delegado. Passei para escrivã, onde exerci a profissão por 6 anos. E depois eu galguei, então, o cargo de delegado de polícia, Então, durante essa trajetória, eu tinha certeza de que eu queria efetivamente a carreira de delegada. E aí, aproveitei também, nessa época em que eu fiz... trabalhei como escrivã, eu fiz o mestrado também, interdisciplinar, também, que me ajudou muito. E hoje, assim, me considero uma pessoa bem realizada. Eu acredito que quando a pessoa faz o que gosta e o que ama fazer... as horas passam e você nem sente. E se a gente tem que trabalhar sábado ou domingo, porque realmente a carreira de delegado é uma carreira que você entra numa delegacia e você não sabe a hora que você vai sair, porque pode acontecer várias situações em que você tem que efetivamente sair para a rua, Ou num plantão policial em que é uma ocorrência atrás da outra. Então, assim, ou você tem que gostar mesmo do que faz, ou então você não vai ser feliz, Eu sempre digo isso aos meus alunos. É quase como ser professor. A gente tem que amar o que a gente faz, não é verdade? Aproveitando, Michele, até para valorizar a profissão docente, Sim, com que é o nosso certeza. lugar, Uhum. Michele, você percebe, você identifica diferenças de gênero no exercício da sua profissão? Infelizmente, sim, Ainda nós sentimos isso, porque hoje no estado de Santa Catarina são poucas as mulheres que exercem poder, na verdade exercem algum cargo de poder, Nós temos, o interessante é que nessa gestão teve várias delegadas regionais, que já é uma delegada que comanda uma região, E nós temos a diretora e a delegada geral adjunta hoje, Mas ainda é uma dificuldade no sentido de termos mais acessos a esses cargos.
né? Então ainda e havia também há alguns anos atrás, de 5 anos atrás para cá, vem mudando, né? Porque mulher era pensada para a delegacia da mulher, a cargo administrativo, né? E não, tem mulheres que estão na ponta, né? Na DIC, por exemplo, nós temos mulheres que são operacionais, nas delegacias especializadas, e por que não, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem o perfil operacional também. Então, assim, sempre gostei de estar na rua. Então, não é o gênero que vai dizer a competência do profissional. E eu deixo muito bem claro isso. Isso é muito importante, né? Frisar esse lugar, né, da mulher. Nós estamos aí no mês de março, né, Michele, aqui na universidade, com vários eventos dizendo, né, da mulher, a Semana Feminista na FAED. A gente precisa, sim, reafirmar, né, em muitos momentos, que não é a competência que vai dizer, não é o gênero que vai dizer da competência da profissão, né? Justamente, as mulheres estão se empoderando mais, né, assim, com as divulgações e com esses trabalhos que ocorrem, né, na mídia e também pelas redes sociais e os programas que ocorrem municipais, estaduais, enfim, elas estão se empoderando e estão querendo ser ouvidas, né? Isso é muito bom. E a gente demonstra e verifica isso nos jornais hoje, que as mulheres estão noticiando mais, tem mais casos de feminicídio, mais casos de violência. Por quê? Porque elas estão indo à luta, elas estão apresentando isso para a sociedade. A denúncia está mais presente. Justamente, elas estão se sentindo com mais coragem de denunciar. E por isso que os índices estão altos, porque já havia esses índices antigamente. Mas eram desconhecidos. Eram desconhecidos, porque elas não tinham essa coragem, né? Michele, você esteve à frente, né, da Delegacia da Mulher. O que você considera importante pontuar a respeito do feminicídio que você acabou de pontuar para a gente, né? Da violência contra as mulheres em nosso país, no nosso estado, no nosso município, né? Eu sei que Santa Catarina tem um índice bem grande de feminicídio. Estou enganada, Michele? Os índices, as metas, né, é para diminuir esses índices. Santa Catarina não é assim um dos estados que tem os maiores índices, mas realmente a gente se preocupa sendo qualquer número, né? Então, assim, todos os casos são dados prioridade e a maioria deles com prisão, com condenação posterior, né? E o que a gente percebe que o caso de feminicídio nunca é um caso em que foi a primeira vez, entende? A gente sempre vai verificar esse caso no concreto, você vai ver que já teve várias ocorrências e que essa mulher poderia ter evitado. Não é que o homem, né, poderia ter tido uma outra postura, mas se a mulher tivesse colocado um basta talvez antes, teria evitado isso, né? Claro que tem casos em que a mulher poderia ter tomado uma decisão antes. No entanto, outros que é realmente uma covardia dos homens e que acabaram cometendo esses delitos de uma forma que a mulher não teve nem como se precaver, né? Por isso que a gente sempre menciona, né, que a mulher ela tem que ter um apoio, seja das redes também municipais e da família, amigos, porque ela tem que se empoderar, e a partir do momento que ela registra o primeiro boletim, tem que ser esse momento para ela dizer basta. Porque daí ela registra o primeiro, daí depois eles voltam, depois tem uma outra conversa, depois vem o segundo e terceiro, e aí chega numa situação onde não tem mais limites, né? E acabam gerando os crimes mais graves. Então, assim, a gente sempre orienta as mulheres e tem trabalhado, né? A Polícia Civil tem um projeto agora, que é o projeto Por Elas, que tem conversas com as psicólogas, né? Na DPCAM aqui, elas eram acolhidas primeiro pelas psicólogas, daí elas contavam a história e aí depois elas decidiam, né, se elas queriam efetivamente encerrar a união com aquele companheiro ou não, porque muitas não queriam cessar, né, o relacionamento. E aí que é o problema. Porque se você não cessa o relacionamento, você não vai cessar o ciclo de agressões. Sim, continua no mesmo contexto, na mesma situação, não rompe, né? Não rompe. Então, é isso que está faltando um pouquinho mais, porque elas estão sim se empoderando, estão sim denunciando. A gente vê nos jornais, né, infelizmente, essas notícias, mas é porque elas estão acreditando no poder público hoje. Só que muitas, assim, um pequeno número ainda, vamos dizer, uma porcentagem ainda, precisa ter essa desvinculação e, claro,
algumas pelo poder econômico ainda, tem ainda um resquício do patriarcado, porque muitas dependem ainda da situação financeira. E outras por causa dos filhos, situações de saúde, enfim. Mas é isso que daí a rede, a família, ela precisa amparar essa mulher para que ela efetivamente tenha essa coragem, sabe? E ela não deixe chegar ao ponto da morte, que é onde não tem mais saída, né? Sim, que é o que nos assusta, né? Uma violência extrema. Michele, nós estamos em um programa, né? Em uma rádio educativa, dialogando a partir do entendimento de uma educação sexual emancipatória, né? Estamos falando desse empoderamento, né? Dessa autonomia da mulher, dessa rede de apoio para que ela possa romper com situações de violência, né? E, assim, a gente fala de uma educação necessária, né? Para que a gente possa estabelecer relações mais funcionais, né, nos espaços das famílias, baseadas em genuíno afeto, em relações igualitárias, sem submissões de qualquer ordem, sem dominações, né? Eu queria saber com você, com base em sua experiência, né? Nós ainda vivemos sob um domínio de uma cultura machista, sexista, né? Há pouco você falava do patriarcado. O que você diria para a população a respeito do modo como nós vamos erradicar as formas de violência contra as mulheres, contra qualquer ser humano? O que se diria na sua experiência? Olha, Patrícia, eu acredito assim que tem que partir de casa, da educação básica, sabe? A gente que tem filhos tem que partir da educação. Como que você gostaria de ser tratado? E como que você deve tratar as outras pessoas, né? Quem tem filho homem, que ele deva respeitar a mulher, tem que respeitar a mãe e tem que respeitar as outras figuras femininas, seja quem quer que seja. E a menina também, ela tem que ser tratada, e os pais demonstrarem que ela precisa se valorizar. Porque a mulher, quando ela se valoriza, ela não permite que ocorra abuso com ela. Então, assim, a educação eu vejo que é a chave de tudo hoje, né? E claro que os meios onde ela também participa, onde ela frequenta, também são importantes. Mas eu vejo que a educação é a chave da questão, né? Porque se ela vive num lar onde não se tem valorização, onde a violência é presente, onde não se tem uma postura de valores, ela também não vai aplicar isso, né? Então é desde pequeno que você tem que ensinar as crianças a respeitar o próximo, respeitar a mulher, o menino, respeitar a menina, né? E a menina saber que ela tem que ser tratada dessa maneira. Se alguém tratar diferente, opa, não me serve esse companheiro, esse namorado, eu não fui tratada, não fui educada dessa forma. Então os pais têm um papel fundamental nessa história, né? E daí nisso a sociedade num todo, né? Assim, as escolas, os professores, né? E também a gente sempre diz que não é a escola que tem que educar os filhos, ela é uma parte desse sistema, né? Mas principalmente os pais não podem se omitir dessa responsabilidade, né? E a escola pode trabalhar, né, Michele? Aí eu acho que é o papel do nosso próprio programa, né, Educação Sexual em Debate. Eu penso nesses anos que a gente tem de formação de professores e de espaço na universidade, que a gente não pode se negar ao diálogo sobre uma educação sexual intencional, né? Sobre o que é ser mulher na sociedade que a gente vive, o que é ser homem, né? O que é um sexismo, né? Quais os estragos que o machismo pode fazer nas relações, para que de fato a gente possa estabelecer, né, relações no sentido da igualdade, para que a gente possa estabelecer relações de laços afetivos, né, de respeito, de consideração. Justamente, né? Hoje o respeito é acima de tudo, né? Porque a pessoa, ela tem que ser feliz da forma como ela quer ser, né? Ela tem que ser respeitada da forma como ela quer viver a vida dela, né? Então, por isso que eu digo que é da educação, porque muitos pais ainda têm essa restrição de falar sobre sexo, para falar sobre gênero, inclusive, né? Tem pais que percebem essa situação, uma situação em casa, e preferem fechar os olhos e não debater sobre esse assunto, né? E acaba que a Polícia Civil, né, no caso da delegacia, acaba vindo esses problemas que posteriormente vão ser gerados nas famílias de conflito, e a gente acaba recebendo isso, né? Mas que poderia ser evitado por uma questão de bom senso, conversa e educação. E isso é muito importante, porque quem está nos ouvindo, que possa atentar para a importância desse diálogo, né? Para que a gente possa construir redes de relação e de diálogo, e também trabalhar nas lutas para a promoção de políticas públicas que venham dizer
sobre essa condição, para que a gente não fique incentivando e estimulando atitudes agressivas, né? De machismo, de desrespeito, né? Ou de submissão, opressão da mulher, por exemplo, né? Isso... Com certeza, né? E hoje, que bom que as mulheres estão tendo mais autonomia financeira, né? Porque elas que dizem o futuro delas, por isso que as pessoas até estão se relacionando mais tarde, né? E tendo filhos também mais tarde, as mulheres, né? Por elas serem independentes. Eu vejo que a independência hoje é muito importante, porque a partir do momento que ela não depende do marido, ela vai ter a vida dela, ela não vai ser submissa, ela não vai... qualquer demonstração mínima de violência, ela vai sair fora, né? Porque ela é independente. E isso a gente procura sempre conversar com os alunos sobre isso, né? E por isso essa questão do concurso público, da profissão, de fazer o que ama, de fazer o que gosta, isso é muito bom, né? Porque a mulher, a pessoa vai se sentir realizada, né? Sim. Michele, você estudou gestão integrada, né, na segurança pública e leciona, né, na Academia da Polícia Civil. Há pouco, em alguns momentos, você vem mencionando os seus alunos, né? Sim. Você costuma abordar, né, e você até acho que já respondeu esse questionamento, mas vamos endossar um pouquinho mais. Você costuma abordar com seus alunos e alunas questões de gênero? Sim, a gente sempre aborda, né? E eles gostam também de conversar sobre isso, e até porque a matéria também às vezes está relacionada à Lei Maria da Penha, né? E em que a gente tem que prestar o apoio a todos os gêneros, né? Não tem que fazer qualquer distinção, e a gente aborda esse conteúdo com frequência. E qual é a reação dos alunos, assim? De um modo geral, as pessoas estão atentas ao cuidado com essa educação, com as questões de gênero? Assim, a gente às vezes percebe, depende da turma, né, que às vezes não estão assim, não estavam preparados assim para isso, né? Porque na verdade a academia da polícia é toda a formação, né? É dentista, é agrônomo, as profissões diversas, e que ali eles são moldados, vamos dizer, para ser policiais, né? Então ali a gente vai repassar um pouco dessa atividade prática, né, que a gente tem, e o que a gente espera como instituição deles, né? E aí, então, a gente aborda todos os tipos de assunto, inclusive estes. Sim. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a delegada regional da Palhoça, Michele Alves Correia, conversando conosco sobre o seu ofício de delegada. A delegada que já esteve à frente da Delegacia da Mulher, né? E agora se encontra na Delegacia Regional de Palhoça. Michele, você já vivenciou algum constrangimento na sua profissão de delegada por ser mulher? Não, graças a Deus, não tive, assim, diretamente a mim, né? Mas claro que a gente já escuta, assim, alguns comentários e algumas coisas no fato de ser mulher, no sentido assim, não vai dar conta, ou isso não é para ela, né? Mas aí a gente tem mais forças e mais poder, e a gente se sente mais empoderado no sentido de mostrar que a gente pode e consegue fazer. Assim como qualquer profissional homem, de operações que envolveram mais de 100 policiais e etc e tal, e resultados, né? Então, é que claro que a partir do momento que você já demonstra como você trabalha, você já vai adquirindo um certo respeito da tua equipe, né? E daí as pessoas já vão te conhecendo e sabem como agir contigo ou não, né? Mas eu ainda acho que realmente ainda a Polícia Civil de Santa Catarina, assim como outras do Brasil, ainda falta um maior acesso de mulheres aos cargos de chefia. Porque assim, é raro uma ou outra que a gente sabe do Brasil, né, que exercem cargos, porque é bem fechada a questão dos homens e eles sempre vão procurar indicar pessoas relacionadas a ele. Até porque a questão política também, a mulher agora que está tendo mais abertura, né? E aí uma coisa às vezes é relacionada à outra, né? Sim, mas aí a gente pode dizer, Michele, que acaba sendo quase uma confraria. Podemos dizer que sim. Então a gente vai mudar um pouquinho, né? E profissionais e delegadas como você e essas outras mulheres que você cita são a nossa oportunidade, né? De mudar um pouquinho esse cenário, né? Agora nós vamos a um quadro, Michele, do nosso programa, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica ou algum filme ou alguma série, né, que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre o ser mulher, né, e delegada na nossa sociedade. Olha, eu gosto de assistir vários filmes, assim, policiais, né? A gente acaba assistindo
na parte de investigação, suspense, né? Mas eu gosto muito de um livro que eu li, que é A Arte da Guerra para as Mulheres. Que ali a gente aprende um pouco, assim, a ter uma postura mais forte, mais firme. E às vezes, quando está na dúvida, você vai lembrar de algum pensamento que você leu naquele livro. Então, eu indico esse aí para as mulheres que queiram ler e tenham interesse aí sobre essa leitura. Vamos só repetir, é A Arte da Guerra para as Mulheres. A Arte da Guerra para as Mulheres, é a dica da Michele nessa manhã. Bem, a gente agradece, Michele, as suas dicas. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, né? E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e pedir para que você faça suas considerações finais, né? Primeiro também dizer que é linda a sua carreira, né, e que ela possa ser espelhada por outras mulheres, né, no sentido de também tornarem-se delegadas, de também poderem se empoderar, né, a ponto de ocupar uma profissão que em alguns momentos ela pode ser considerada, entre aspas, eminentemente masculina. Né? Então, a gente já reforça e endossa, né, o nosso agradecimento e o quanto a gente honra a sua trajetória. Mas o que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu gostaria de dizer que se as pessoas têm um sonho, que acreditem nele, né? Quando eu comecei a estudar, o concurso público hoje está bem concorrido, né? Então, você acreditar no que você quer, né? Você ter um objetivo e você vai conseguir. Então, basta você acreditar naquilo. E que não desanimem na primeira. Eu fiz vários concursos, né? Não passei em alguns, enfim. É que tudo tem um momento e a hora certa, né? A questão é não desistir. Então, para a mulher que está ouvindo, para a pessoa que ainda não fez uma formação ou está em formação, se ela tiver um objetivo, lute e vá atrás desse seu objetivo, que certamente você vai conseguir. Porque o importante é fazer o que gosta. Se fazer o que gosta, você vai ser feliz. Daí, não sei, tem a parte pessoal, a parte familiar, né? Mas a parte profissional você vai estar realizada. E aí é só um passo a mais para você também se realizar em relação às outras áreas. É esse recadinho que eu deixo. A gente te agradece mais uma vez, né? Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes, né? E lembrar que esse programa, o Educação Sexual em Debate, será reprisado na próxima quarta-feira, às 11 da noite. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Educação Sexual em Debate. E nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis. Só deixando, já que é um programa que a gente fala sobre o ofício de ser mulher delegada, eu vou deixar uma frase da Simone de Beauvoir que diz que nós não nascemos mulheres, mas nós nos tornamos mulheres. Então, que nós possamos nos tornar mulheres felizes, inteiras, plenas, no exercício da profissão que a gente escolhe. Mais uma vez, obrigada, Michele, obrigada, Sabrina e Mariana, que estão aqui conosco, e nós vamos continuar com a programação da Rádio Desk.